Noite, irmãos. Graça e a paz. É sempre, para mim, um desafio estar à frente da igreja e trazer a mensagem. Ela continua sendo a forma principal como que Deus fala ao nosso coração. Nas férias do pastor, o conselho assume, nas merecidas férias, o conselho assume também o púlpito. Alguns pregam, outros convidam pastores. E coube a mim nessa noite fazer a mensagem do Senhor. E eu hoje até brinquei de manhã, né? Hoje é um domínio profissional médico, né? O Uriel falou pela manhã e eu estou falando à noite, né? Mas nada foi combinado, não. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias na carta que escreveu Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 12 ao 17. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Já ligou, já abriu. Diz assim o autor sagrado: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixas contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, e clamamos em nome de Jesus, que o Senhor fale, Deus, a tua igreja, como o Senhor já falou ao meu coração. Certo que o teu Santo Espírito supera todas as nossas limitações, ó Deus. E queremos ouvir, precisamos ouvir a tua voz, ó Deus. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Paulo escreve essa carta aos Colossenses, diferente das outras cartas que Paulo escreveu. Paulo não foi o fundador da igreja de Colossos, Paulo não esteve em Colossos como na igreja. Ele provavelmente passou por lá em uma de suas viagens missionárias, porque era caminho até Éfeso, mas ele não estava, ele diretamente fundou essa igreja. Ele escreve essa carta aos Colossenses quando ele recebe, quando da sua primeira prisão domiciliar em Roma. Paulo foi preso 2 vezes, primeiro uma prisão domiciliar, depois uma prisão no calabouço, em Roma. Ele era cidadão romano, ele foi para Roma, ele estava preso, ele recebe a visita de Epáfras. Epáfras era o colossense. Epáfras ouviu a mensagem de Paulo, em Éfeso, provavelmente. Éfeso e Colossos têm uma distância de mais ou menos uns 160 quilômetros. E depois fundou a igreja de Colossos. E Epáfras viaja 1.500 quilômetros e leva notícias da igreja dos Colossenses, a igreja de Éfeso. E Paulo escreve, mais ou menos nessa época, as 3 cartas. Carta aos Efésios, carta aos Colossenses e cartas a Filemon. Se nós formos lermos Efésios, ela tem muita semelhança com a carta que Paulo escreve aos Colossenses. Essas igrejas todas eram formadas por cidadãos judeus que haviam se convertido e muitos gentios. Epáfras era um gentio, não era judeu. E havia um problema na igreja de Colossenses. Eles estavam misturando as coisas, misturando o judaísmo com algumas crenças gregas, e eles sempre achavam que era Cristo e mais alguma coisa.
Ou seja, para você ser salvo, você tinha Cristo e precisava fazer mais alguma coisa. E Paulo, preocupado com isso, com os relatos de Epáfras, escreve essa carta que a gente vai ver em Colossenses. Esse trecho que nós lemos, muito semelhante ao capítulo 4 de Efésios. Se você pegar a carta de Efésios, que Paulo escreve, ele fala um pouco disso que nós vamos tratar aqui na mensagem hoje. Por que Paulo escreveu? É interessante nós entendermos o contexto. A gente acabou de ver, né? Ou seja, existiam problemas nas igrejas e Paulo dava orientações. Era uma forma que Paulo escrevia. Se ele pudesse estar lá, ele estava preso a 1.500 quilômetros, sem nenhum tipo de comunicação que a gente tem hoje, com WhatsApp, e-mail e outras coisas. Paulo, como não tinha, ele escreve essa carta para os colossenses. E para que essa mensagem serve para nós hoje? Nós não temos problemas com filosofias gregas e judaísmo, mas as virtudes cristãs que Paulo defende que nós adotemos, elas trazem paz à igreja em qualquer tempo da sua história. Essas virtudes aqui colocadas, elas são benéficas às igrejas, elas precisam ser cultivadas. Paulo, quando começa a carta aos Filipenses, nessa preocupação, ele lá no capítulo 1, versos 15 e 16, ele diz o seguinte: essa imagem, este é a imagem, se referindo a Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo reforça que Cristo é suficiente em tudo. Não havia necessidade de que se adotasse alguma coisa além de Cristo. Paulo fala sobre a reconciliação, nós estávamos longe de Deus, inimigos de Deus, agora nós somos deles, livres para adorá-lo, nós cantamos aqui, né? Paulo lembra as lutas que ele tinha, estava preso por causa do Evangelho, e ele lembra como é maravilhosa a bênção do Evangelho para nossas vidas. Ele nos orienta a deixar a vida de pecado. E no início do capítulo 3, ele começa, portanto, ele vem discorrendo sobre todas essas questões teológicas. Os dois, é impressão minha, ou está falhando? Não, né? Ele vem discorrendo os 2 primeiros capítulos sobre as questões teológicas. E assim ele o faz em Efésios, lá são 3 primeiros capítulos. E logo depois ele passa a essas condições práticas. Por que ele faz isso? Olha, por causa dessas coisas, portanto, ou seja, por causa disso, porque Cristo é suficiente, porque Cristo morreu por você, porque você foi eleito, porque você foi salvo, por isso. Deus sempre vem primeiro, irmãos. Ele nunca pede, faça isso e eu te dou aquilo. Lá em Êxodo, quando ele traz os 10 mandamentos, ele lembra a Moisés: eu sou Deus que te tirei da terra do Egito, do povo, da escravidão. Por isso, tome os 10 mandamentos. Então, portanto, por causa de todas essas coisas, porque Deus nos tirou da vida de pecado, ele nos apresenta essas coisas. Em outra versão diz, uma vez que Cristo agora domina as nossas vidas, tudo que ele fez por nós, a nossa nova vida, a nossa novidade de vida, no novo homem, qualquer uma forma que nós usemos para mostrar como nós somos depois de Cristo Jesus. Nós não somos e não podemos ser iguais como nós éramos. É interessante que Paulo começa a união com Cristo glorificado, e ele fala, os vícios devem ser abandonados. Eu não sei vocês, eu até brinquei com o Edmilton, que eu já conversei sobre isso com ele, eu vim de uma época em que eu nasci na igreja evangélica, mas era o evangelho do medo. Se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, parece que tinha um Deus em riste para você.
Era o evangelho do não beba, não fume, não jogue, se você fizer isso, joia, você é um crente. Podia ser o restante nada. A gente era conhecido muito mais por aquilo que nós não fazíamos, ou não deveríamos fazer, ou fazíamos escondido, né? Ainda mais cidade pequena, isso é. A gente entende o contexto do evangelho quando chegou ao Brasil, que era necessário essas coisas. Mas o evangelho era conhecido, e para muitos ainda é assim, aquele ali não fuma, não joga, não bebe, não faz isso, não faz aquilo. Não que essas coisas que Paulo cita, que devem ser abandonadas, a avareza, a idolatria, uma maldade, uma maledicência, linguagem obscena, todas essas coisas devem ser abandonadas. Quando você se reveste do novo homem, essas coisas devem ser abandonadas. A ABU publicou um livro há muitos anos, do Robson Cavalcante, que chamava Cristão Esse Chato, porque justamente para combater isso, especialmente entre os jovens, que essas coisas é que os caracterizavam. E eu repito, essas coisas são importantes, irmão? Importantes, sim. Mas eu gostaria de ressaltar aquilo que nós devemos cultivar, as virtudes que nós devemos cultivar. E no verso 12 desse capítulo, Paulo começa: revesti-vos, pois. Revesti-vos, nos vestir, né? Isso é uma orientação que ele dá. Se você voltar um pouquinho, vai ver que ele manda revestir-vos de novo. Ele pede para que nós nos despojamos, se referindo como se fosse uma nova roupagem, uma nova identificação para você. É uma orientação que precisa ser obedecida por nós, a atitude que nós devemos tomar. Nós devemos nos vestir desse novo homem que não pode existir mais. Depois que nós temos um encontro com Cristo Jesus, esse novo homem não pode existir mais nas nossas vidas, ou não deveria existir mais, e nós temos que nos vestir dessas características. Vestir-se daquilo, ou seja, nós precisamos ser identificados dessa nova forma, vestirmos com uma nova roupa, com uma nova roupagem. Revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. Paulo lembra aos Colossenses que eles, após se converterem, eles se tornaram pessoas especiais, especiais para Deus. Saber que somos eleitos, santos, somos separados, esse é o significado da palavra santo. Amados e salvos tem que ser motivo mais do que necessário para que nós transformemos as nossas vidas. Se isso não bastar, não vai existir nada que baste. Nós somos separados por Deus. É claro que a eleição, nós como bons presbiterianos, cremos que a eleição ela existiu antes da fundação do mundo. Deus nos elege, nos separa, e isso não depende nada de nós. E não depende nada que nós façamos para isso. Mas ela não é para nós. A eleição é para a glória de Deus e para a obra do seu deleite. Nós somos eleitos, santos, amados, e revestirmos desses ternos afetos. Brincam que, por isso, essa é a explicação bíblica, porque nós devemos nos usar ternos, né? Os advogados não, né, Juliano? Mas, por isso, devemos de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de mansidão, de longanimidade. Isso lembra vocês o quê? Quando nós lemos isso. Fruto do Espírito, exatamente. Quando nós lemos isso, ou seja, o que nós devemos revestir? Daquilo que o nosso coração está transformado. Nós devemos revestir de bondade, de humildade, longanimidade. Lembrar que humildade, tanto na época de Paulo, entre os pagãos, quanto na nossa sociedade, é quase que um contrassenso. Pedir para alguém ser humilde é quase que um contrassenso, é uma dificuldade enorme que nós encontramos. Nós devemos buscar nos encher do Espírito Santo de Deus e buscar cada vez mais ser bons, humildes, longânimos. Quando o povo de Deus entender e aplicar essas coisas,
entender que deve revestir dessas coisas, nós vamos começar a fazer diferença na sociedade em que nós vivemos, nós vamos começar a fazer diferença entre nós vamos ter harmonia entre nós e vamos influenciar a todos. Agora, é muito difícil, é difícil ser humilde nessa sociedade que te pede para você ser exatamente o contrário, você vale pelo que você tem e nunca pelo que você é. Mas por que a gente precisa buscar isso? Porque nós somos santos, amados, eleitos de Deus. Você é uma pessoa especial para Deus. Deus te escolheu para ter a vida eterna com Ele. Isso, eu repito, é motivo mais do que suficiente para que nós busquemos isso. E o texto continua, suportai-vos uns aos outros. E aqui, o termo pode até ser mal entendido. Talvez você ache que suportar seja tolerar, aguentar, né? Estou suportando o Marcelo, né? Não, na verdade não é isso. Na verdade aqui é ser suporte para o outro irmão. Paulo estava preocupado com a unidade da igreja. A igreja era perseguida pelos judeus, era perseguida pelos pagãos, para onde eles corressem, não tinha muito para onde ir. Era a igreja. E eles precisavam de apoio e apoio entre eles. E até hoje é assim. Agora, na última vez que eu estava relendo o que eu escrevi, lembrei da minha mãe. Minha mãe ficou viúva muito jovem e a igreja, os irmãos da igreja, foram o suporte para a vida dela. Minha mãe não foi ao psicólogo, não foi a outras pessoas, não sei quanto, o quanto, é lógico, eu era muito novo, o quanto ela sofreu, certamente, mas certamente a igreja foi o ponto que deu equilíbrio para que ela continuasse a vida dela, continuasse criando os filhos. Certamente ali era o ponto onde ela tinha esse suporte e apoio dos outros. Nós não vivemos no Brasil perseguição, mas hoje muitas igrejas no mundo, as pessoas só vão ter esse apoio porque perdem tudo. Perdem tudo por causa de Jesus. E onde eles vão encontrar esse suporte, esse apoio, essa sustentação para as suas vidas? Entre os irmãos. Por isso a unidade da igreja é importante. Em qualquer contexto que nós vivamos. Quantas pessoas aqui da nossa comunidade, quem caminha aqui mais tempo, sabe que esse é o ambiente de sociedade que essa pessoa vive fora do contexto. E ela busca aqui. E é tão bom você poder buscar, saber, igual o Demetrio falou da Celina agora. O Uriel já foi até lá agora, ele foi comigo, que eu falei para ele, já passou lá. Olha que bom. Tem suporte de alguém que vai lá, que vai ver. Saber que a igreja vai estar orando por ela. Isso não servia só para a igreja dos Colossenses, irmãos. Isso serve para nós hoje. Nós precisamos ser suportes um dos outros. Caso alguém tenha suportado uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Ah, irmãos, como é difícil. Cada um lida de uma maneira com a questão do perdão. Como é difícil esquecer quando alguém pisa no nosso calo, quando alguém faz alguma coisa contra nós. Como é difícil deixar o que fazem contra nós no passado e como é difícil deixar que os outros deixem aquilo que nós fazemos contra eles no passado. O profeta Miqueias, lá no seu capítulo 7, no final do livro do profeta Miqueias, ele diz que Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar e deles não se lembra mais. Mas Ele é Deus. Nós somos filhos de Adão. Como é difícil lutar com o perdão. Paulo trata isso em outras cartas, a questão do perdão, porque essa é uma realidade do ser humano. E é difícil muitas vezes.
Mas o perdão, irmãos, não é opção. Na sociedade pagã, e na nossa sociedade, ele nem faz parte. Você fez, você vai pagar. Ou a pessoa vai atrás de você para que você pague. Agora, se você é cristão, o perdão, vou repetir, não é opção. Ele tem que fazer parte da sua vida. Quem disse isso? O próprio Senhor Jesus. Quando na oração ele diz que nós devemos perdoar aqueles que nos têm feito alguma coisa. O perdão é a ordem do próprio Jesus. Ele não é opção para a nossa vida. No capítulo 4, eu disse que o capítulo 4 corresponde muito a esse capítulo 3, o capítulo 4 de Efésios corresponde muito a esse capítulo 3 de Colossenses. Paulo diz o seguinte: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Você, quando foi eleito, antes da fundação do mundo, sabia que Jesus ia morrer naquela cruz do Calvário por você e por mim. E ele nos trouxe perdão e nos trouxe redenção. E Paulo nos orienta a perdoar como Deus nos perdoou. Hoje, você acha que Jesus fala assim, olha, eu te perdoei isso aí, tá? Mas esse pedacinho, esse não. Isso aí não vai ter perdão. Não. Quando nós aceitamos, quando nós somos separados por Deus, o sacrifício de Cristo foi suficiente para todos os nossos pecados, até aqueles que nós ainda vamos cometer. Se isso não fosse, o sacrifício de Cristo seria insuficiente. Paulo conhecia bem a igreja de Efésios. Ficou lá por 3 anos, visitou mais 2 vezes, e ele sabia da necessidade de tratar esse assunto do perdão, porque é uma necessidade. É uma necessidade para aquela época, é uma necessidade para a nossa época, é uma necessidade para a igreja, que vai continuar até quando Jesus voltar para levar a sua igreja. Por que nós devemos fazer tudo isso? Paulo continua: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, nós falamos do fruto do Espírito, de Gálatas, o amor encabeça. Primeira característica do fruto do Espírito é o amor. Na carta de Paulo aos Filipenses, Paulo, na sua oração, pede que o amor transborde mais e mais. Há uma necessidade premente de amarmos uns aos outros, também uma ordem de Jesus. E devemos demonstrar entre nós, irmãos, esse amor. A preocupação de Paulo com os colossenses inicialmente era que essa comunidade se amasse. Se nós, a partir de hoje, ao nos revestirmos desse novo homem, com inteireza de coração, e buscarmos todas essas coisas, se isso for verdade, o amor vai, como pede Paulo aos Filipenses, vai transbordar, vai ser mais do que suficiente, e não vai caber entre essas 4 paredes. Se temos dificuldades em perdoar, e temos, se temos dificuldade de nos revestir de algumas características, o amor deve estar acima de tudo isso. Ele é o vínculo que vai nos unir. Ele é o vínculo da perfeição. Mas não é só amor, porque consequente dessas coisas, isso é uma progressão. Se nós nos amarmos uns aos outros, nós teremos paz. Seja a paz de Cristo o hábito em vosso coração, ao qual também foste chamados em um só corpo, e seja agradecido. A paz de Cristo, para que nós fomos chamados em um corpo, governe o nosso coração. Paulo aqui se refere à paz de Cristo. A última vez que eu estive à frente, eu preguei sobre isso nos Filipenses, sobre a paz de Deus e a paz com Deus,
Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa foi a paz que Cristo conquistou por nós na cruz. Nós éramos rebeldes a Deus, inimigos de Deus, e Cristo, ao morrer na cruz, conquistou a paz com Deus. Nós somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mas é claro que, como somos dessa maneira, nós temos também a paz de Cristo, a paz de Deus. Qual é essa paz de Deus? Aquela paz que excede a todo entendimento. A paz que leva um pai enterrar hoje um filho de 15 anos, no dia do aniversário dele, e parece que esse pai era um servo de Jesus, ou é um servo de Jesus. Somente Deus pode dar paz a um coração desse. Há vários desses pais que vão enterrar esses 10 filhos que perderam. E não vamos nem falar de mais desgraças, porque eu estava falando que eu parei de ver jornal, porque nós estamos vivendo de desgraça em desgraça. Meu coração não aguenta mais. Mas essa paz que invade o nosso coração quando nada vai bem, ou quando aquilo que você quer não está bem, essa paz que excede a todo entendimento, é essa paz que seja o hábito em nosso coração. Para você, não, porque nós somos chamados em um só corpo. Nós somos chamados para estar juntos. Essa paz seja o hábito, mas não é só para mim. Toda a comunidade tem que ser atingida pela paz. A harmonia tem que estar presente entre nós. Ele diz: sejam agradecidos, e sejam agradecidos. Paulo reforça 2 vezes, só nesse pequeno trecho, porque ele conhece bem o coração humano, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então, porque gratidão certamente não faz parte do coração humano. Ser grato, nós gostamos muito de cobrar, mas ser grato é muito mais complicado. Nós temos motivos para ser agradecido, inúmeros motivos. A gratidão em nosso coração geralmente leva a paz e a relacionamentos melhores. Todos nós, todas as pessoas deveriam ser gratos por todas as coisas que recebem. Porque você acorda vivo, porque você está com saúde, o sol nasceu para você. Você pode dormir. Temos hoje o ar-condicionado funcionando. Ainda bem que vocês não estavam aqui quando não estava. Quem está, né? Tudo isso é bênção de Deus. Todos deveriam ser agradecidos. Mas se espera que dos cristãos isso seja uma verdade. Por tudo aquilo que recebemos. Habita em nós habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cantos espirituais, de novo, com gratidão em vosso coração. Habite em nós a palavra de Cristo. Numa outra versão, nova versão transformadora, diz que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Se assim o fizermos, irmãos, se essa mensagem preencher a nossa vida, se Cristo, o que Ele fez por nós, o que Ele pede que façamos, preencher a nossa vida, certamente tudo vai ficar muito mais fácil. Todas essas coisas, de amarmos, de termos paz entre os irmãos, vai ficar muito mais fácil. Quando a palavra de Cristo, a sua mensagem, ocupa a nossa mente, o nosso coração, as nossas ações são reflexos disso. Produzimos mais frutos, tanto para os de dentro, quanto para os de fora. Somente se a palavra de Cristo, a sua mensagem, estiver em nosso coração, é que poderemos fazer essas coisas. E Paulo fala para nos instruir e nos ensinar mutuamente com sabedoria. Deveria ser assim, né? A gente às vezes partilha com os mais próximos, somos orientados pelos mais experientes. Às vezes a gente que vai ficando com os cabelos brancos, mesmo que quase não os tenham, ouvem às vezes de pessoas mais jovens.
nós somos instruídos e ensinados mutuamente. Isso porque essa igreja precisava disso também, porque Paulo estava distante. Ele nem sequer conhecia esses irmãos. Ele recebeu essa notícia. Então, falou assim, olha, para que vocês cresçam em unidade, comecem vocês a ensinar e a se instruir mutuamente com toda a sabedoria. Certamente os pastores teriam menos trabalho, no sentido mais da dificuldade, se nós, como igreja, nos instruíssemos e nos ensinássemos mutuamente. E louvamos a Deus com salmos, com cânticos, com cantos espirituais, com hinos. Tudo isso decorrente de um coração agradecido. Quando nós cantamos, quando nós louvamos, porque nós temos um coração agradecido. Porque nós estamos aqui, irmãos, é para louvar a Deus. O objetivo de estarmos aqui é para louvar a Deus. Nós louvamos a Deus com as nossas orações, louvamos a Deus com os cânticos espirituais, louvamos a Deus e agradecemos a Deus ao receber a sua mensagem. O culto não é para você se sentir bem, não que você não o sinta. O culto não é para você ficar melhor, o culto é para louvar e agradecer ao nosso Deus. E Paulo conclui esse trecho. E tudo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Paulo não deixa dúvida quando ele coloca e tudo. Não é parte daquilo que você faz, não é parte da sua atividade, não é parte que você faz somente domingo aqui na igreja como crente. Não, Paulo não deixa dúvida. Tudo que você fizer, você faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é uma premissa da vida cristã. Não fazemos nada para homens, mas para Deus com o nosso coração agradecido. Se nós formos fazer alguma coisa que não pode ser feita em nome de Jesus, você deve pensar que provavelmente essa coisa não deve ser feita. A gente lembra que quando na Bíblia diz que você faça alguma coisa em nome de alguém, você está representando essa pessoa. Isso é uma responsabilidade enorme. Então, quando nós falamos em nome de Jesus, você está representando a quem? A Jesus. Muitas das vezes a gente brinca que tem o crente agente secreto, né? Na onde ele trabalha, onde ele mora, ninguém sabe que ele é crente. Ele nem quer se identificar. Porque a gente sabe, a partir do momento que as pessoas sabem aquilo que você professa, se você realmente professa, até as palavras mudam com você. As pessoas mudam com você. E começam a lidar com você, muitas das vezes com sabedoria, outras vezes não. Não sei se os irmãos lembram um tempo atrás, um programa do Fantástico, chamava O Chefe Oculto, alguma coisa assim. E um rapaz estava lá fazendo o seu trabalho, era um trabalho simples, ele te pegava uns canos, uma coisa assim, eu não me lembro muito bem o trabalho dele em si. E o empregado novo era, na verdade, o chefe dele. Ele orientando o empregado dele. Falou assim, olha, tudo que você está fazendo aqui, pegando é um trabalho simples, não era nada sofisticado. Você faça como você estivesse fazendo para Deus. Porque aí você vai fazer o seu melhor. Não sei como que a Globo deixou passar, né? Talvez ela nem tenha percebido isso. O testemunho maravilhoso que isso estava dando para todo mundo. E no verso 23, desse capítulo 3, Paulo diz, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Aquele jovem lá naquela empresa, sem saber, estava fazendo um testemunho maravilhoso. Ele estava fazendo tudo para Deus. Se nós, tudo que fizermos, tudo que vier à mão para fazer, nós fizermos como se para Deus, todas essas coisas que eu li antes ficam fáceis. Porque certamente nós vamos fazer, tendo paz entre os irmãos, nós vamos amar uns aos outros. Nós temos essa responsabilidade.
como igreja, de cultivarmos a unidade cristã. Eu tenho, desde o ano passado, sendo representante do Conselho junto ao Ministério de Missões. E uma das preocupações que o Ministério de Missões tem, o Uriel tem batido nisso, o Ministério de Missões tem, o Demétrio está aqui também, que faz parte diretamente, tem orado, tem se reunido, tem buscado formas de alcançar os nossos vizinhos. O Uriel tem tido essa preocupação já há algum tempo, sempre com alguma ideia, alguma coisa para discutir com a Kaline das questões relacionais. Ano passado, num congresso do CTPI, eu tive o pastor Sérgio Queiroz. Ele é o pastor de uma igreja na Paraíba, a nossa paraibana representante, lá em João Pessoa, uma igreja enorme. O Sérgio escreveu um livro, junto com um americano, chama Igrejas Transformacionais, igrejas que transformam a realidade onde eles estão. E eu fui conversar com ele é um cara de muito fácil acesso, e perguntei para ele das nossas preocupações, tentar contar um pouquinho da nossa realidade, e ele me fez uma pergunta, irmãos, que me foi um soco no peito. Ele fez assim: se vocês saíssem do bairro onde vocês estão hoje, quem vai sentir falta? Se a quarta igreja saísse daqui, fosse para um outro bairro, ganhamos um terreno maravilhoso, uma obra pronta, alguém vai doar, nós saímos daqui. Quem vai sentir falta da quarta igreja aqui no bairro São Mateus? Será que teremos choros, tristezas, teremos foguetes, comemorações? Eu estou certo e convicto que se nós buscarmos nos revestirmos do novo homem, se nós buscarmos nos revestir de amor, como de paz, amarmos uns aos outros, se cultivarmos o amor, a paz, o perdão entre nós, a nossa comunidade vai alcançar os não crentes que nos visitam, os nossos vizinhos, Juiz de Fora, não sei quanto ela vai alcançar. Mas se nós cultivarmos essas coisas, essa unidade cristã e essa paz, não é para só, é muito bom para a gente ter essa paz maravilhosa no coração. Mas essa paz precisa espalhada em toda a nossa comunidade, entre os irmãos, e transbordar para fora da nossa comunidade, para que outras pessoas possam também ser atingidas por essas maravilhas que nós amamos ter e que Deus nos escolheu para tê-las. Todas essas coisas, meus irmãos, Paulo faz uma ligação diretamente a Cristo Jesus. No capítulo 1 dessa mesma carta, ele diz: o qual nós anunciamos, referindo a Cristo. Vou ler o 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer, que seja a riqueza da glória, esse mistério entre os gentios. O mistério aqui está se referindo quando Deus abre o evangelho aos gentios e não somente para aquela nação. Esse é o mistério que Paulo fala e fala também lá em Efésios. Isso é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Todas essas coisas que se pedem, ela tem um parâmetro a quem deve se seguir. Todas essas qualidades, Paulo associa e são marcas do novo homem, elas são pertencentes a Jesus. E esse Jesus, que mesmo sendo homem, cumpriu todas essas coisas. Ele amou mais do que todos, ele perdoou mais do que todos. Esse Jesus sem culpa, sem o pecado,
cumpriu todas essas coisas que Paulo pede que façamos, morreu no nosso lugar, pagou os nossos pecados, nos reconciliou com Deus. Nós éramos afastados de Deus, irmãos. Sem Jesus nós não tínhamos nada. Nós íamos viver, como eu falei agora, de desgraças em desgraças. E Paulo nos diz que se a nossa vida terminasse aqui, nós somos mais do que os infelizes dos homens. E Jesus morreu no nosso lugar, nos reconciliou, nos reconectou com Deus, usando um termo mais moderno da nova tecnologia, nos reconectou com Deus. Estavam completamente desconectados. E, consequentemente, nos trouxe a paz com Deus e trouxe a paz de Deus que invade o nosso coração. E como diz o tema da nossa igreja para o ano, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque nós devemos nos revestir e mudar todas essas coisas, porque precisamos cultivar a unidade da nossa igreja, da nossa comunidade, porque Cristo assim o fez e morreu no nosso lugar. E que todas essas coisas, irmãos, não são para nós mesmos, mas são dele para ele. Que Deus nos abençoe, nos desafie a cada dia mais, caminharmos em novidade de vida, para a honra e glória do Senhor Jesus.